Resumo detalhado do livro. Em nome do povo. Como o casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre, Bruno Perini. Introdução. Bruno Perini nos apresenta uma análise crítica sobre a relação entre o Estado e o sistema monetário, destacando como essa dinâmica impacta diretamente a economia e a vida das pessoas. Ele argumenta que a manipulação da moeda pelos governos gera desvalorização, inflação e perda do poder de compra, prejudicando especialmente aqueles que menos compreendem os mecanismos financeiros. O autor busca conscientizar o leitor sobre como proteger seu patrimônio e evitar armadilhas econômicas. O papel da moeda na economia. Perini inicia o livro explicando o conceito de moeda e sua função principal na economia. Ele traça um histórico sobre a evolução dos sistemas monetários, desde o escambo até as moedas digitais. A ideia central é que a moeda deve servir como meio de troca estável, reserva de valor e unidade de conta. No entanto, quando governos interferem na moeda, sua estabilidade é comprometida. O Estado e o controle da moeda. O autor argumenta que os governos, ao terem controle sobre a moeda, utilizam esse poder para atender a seus próprios interesses, imprimindo dinheiro e criando inflação para financiar gastos públicos. Ele exemplifica com casos históricos de hiperinflação, como a da Alemanha nos anos 1920 e a da Venezuela nos tempos modernos. Perini enfatiza que essa prática acaba empobrecendo a população e desvalorizando a poupança. Inflação, o imposto invisível. Um dos pontos mais fortes do livro é a explicação sobre a inflação como um imposto invisível. O autor explica que, quando o governo imprime mais dinheiro sem uma base produtiva correspondente, o poder de compra da moeda diminui. Isso significa que os preços dos bens e serviços aumentam, mas os salários nem sempre acompanham essa alta, prejudicando os cidadãos comuns. Bancos centrais e políticas monetárias. Perini discute o papel dos bancos centrais e suas políticas monetárias, analisando como decisões sobre juros e emissão de moeda afetam a economia. Ele critica a ideia de que a solução para crises econômicas é sempre a expansão da base monetária, pois isso apenas posterga os problemas e os torna mais graves no futuro. O impacto do endividamento público. Outro ponto relevante do livro é a discussão sobre o endividamento público. Perini explica como a dívida dos governos é sustentada por emissão de títulos e aumento de impostos, resultando em um ciclo de dependência financeira. Ele alerta para os riscos de crises fiscais e para a necessidade de o cidadão comum entender como isso afeta diretamente sua vida. Alternativas para proteger seu dinheiro. O autor não apenas critica o sistema, mas também apresenta soluções práticas. Ele sugere investimentos que podem proteger o patrimônio contra a inflação, como ativos reais, ouro, imóveis, criptomoedas e investimentos no exterior. Ele também incentiva uma educação financeira mais profunda para que as pessoas não dependam exclusivamente de políticas governamentais. Conclusão. Em nome do povo, Bruno Perini traz uma reflexão poderosa sobre como o casamento entre Estado e moeda afeta diretamente a vida dos cidadãos. Com exemplos históricos, análises econômicas e dicas práticas, o livro se torna uma leitura essencial para quem deseja compreender melhor o sistema financeiro e proteger seu dinheiro das interferências governamentais. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. O livro Em Nome do Povo. Como o casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre se destaca pelo tom provocador e didático, característico de obras que buscam desmistificar temas econômicos complexos. O autor utiliza uma narrativa acessível, equilibrando o rigor acadêmico com uma linguagem compreensível para o público leigo. O livro não se restringe a uma análise técnica. Ao contrário, ele apresenta uma abordagem quase jornalística, com anedotas, exemplos históricos e paralelos com situações do cotidiano. O autor também faz uso de uma estrutura argumentativa persuasiva, construindo sua tese de maneira progressiva. Ele inicia abordando conceitos fundamentais da economia e da política monetária, para depois demonstrar como a intervenção estatal na emissão de moeda impacta diretamente a vida das pessoas. A escolha por uma linguagem mais direta e, por vezes, irônica, torna a leitura envolvente, ao mesmo tempo que desafia o leitor a questionar dogmas estabelecidos sobre a economia. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. A obra provoca um forte impacto emocional ao demonstrar como as políticas monetárias afetam diretamente o poder de compra e a qualidade de vida das pessoas comuns. Ao explorar os efeitos da inflação, da desvalorização da moeda e do endividamento estatal, o autor evidencia como a política econômica influencia desde os preços no supermercado até as perspectivas de aposentadoria e bem-estar financeiro. A conexão com o leitor é reforçada pelo uso de exemplos práticos e por uma abordagem que humaniza os impactos da política monetária.
Em vez de apresentar apenas gráficos e estatísticas, o livro recorre a histórias reais de pessoas que viram seu poder aquisitivo se deteriorar devido a medidas governamentais. Essa estratégia gera empatia e engajamento, tornando a leitura mais do que um estudo econômico. Transforma-se em um alerta sobre os riscos de um sistema monetário centralizado. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. O ritmo do livro é bem estruturado, alternando entre explicações teóricas e aplicações práticas. Esse balanço impede que a leitura se torne excessivamente densa, garantindo que mesmo leitores sem formação econômica consigam acompanhar os argumentos apresentados. O desenvolvimento das ideias segue uma linha lógica e crescente, o que facilita a compreensão dos princípios mais complexos conforme a leitura avança. No aspecto estilístico, o autor utiliza um tom assertivo, em alguns momentos, provocador. Isso pode gerar uma recepção polarizada entre os leitores. Aqueles que já têm uma visão mais liberal da economia podem se sentir validados, enquanto leitores mais alinhados a uma abordagem intervencionista podem considerar a obra tendenciosa. No entanto, essa abordagem também é um ponto positivo, pois desafia o leitor a questionar suas próprias convicções. Veredito final: avaliando o livro no contexto do gênero literário. No contexto do gênero de economia política e educação financeira, Em Nome do Povo se posiciona como uma obra relevante e instigante. Ele segue a linha de autores como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que argumentam contra a intervenção governamental na economia, mas o faz de uma maneira mais acessível ao leitor comum. Em termos de impacto, o livro tem potencial para mudar a forma como as pessoas enxergam o papel do Estado na economia. Ele desafia ideias pré-estabelecidas e levanta questões fundamentais sobre a relação entre governo, moeda e liberdade financeira. Contudo, para aqueles que buscam uma análise mais equilibrada, o livro pode pecar por não apresentar contra-argumentos com a mesma profundidade. Ainda assim, dentro do gênero, ele é uma contribuição valiosa, especialmente para aqueles que querem entender os perigos do monopólio estatal sobre a moeda. Conclusão e opinião sincera. Em Nome do Povo: Como o casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre é uma obra impactante que traz reflexões importantes sobre a política monetária e suas consequências. A linguagem acessível e a estrutura bem planejada tornam o livro uma excelente introdução para quem deseja compreender os efeitos da intervenção governamental na economia. Minha opinião sincera é que o livro é altamente recomendado para leitores que desejam ampliar sua compreensão sobre política econômica e educação financeira. No entanto, é sempre interessante complementar a leitura com outras perspectivas para obter uma visão mais completa do assunto. Mesmo assim, a obra cumpre bem seu papel ao provocar reflexões profundas e questionar o status quo econômico. Deixem nos comentários qual livro vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com aquela pessoa que ama ler tanto quanto a gente. Até a próxima. E lembrem-se, um livro é sempre uma nova aventura esperando por você.